Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. Esse é um evento que me ajudou muito durante toda a minha carreira. Todas as vezes que eu precisei de respostas, que eu precisei de pessoas para me apoiarem, eu encontrei dentro dessa comunidade que é muito legal, muito amiga. Então, primeiro, eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui e fazer parte disso. Para mim, é um momento muito, muito legal da minha carreira e da minha vida também. E aí eu vim falar um pouquinho com vocês, né, sobre curadoria, que é o que eu vivo hoje lá na Puntaltec. Deixa eu começar a mostrar aqui, porque eu me perco no meio das coisas, rapidinho. Tararam. Bom, então, antes de começar a falar sobre o meu eu profissional, né, eu trouxe aqui uma visão de quem sou eu como pessoa, porque eu acho que isso é o feeling da comunidade, né? Então, além da gente conhecer ótimos profissionais, a gente conhece pessoas incríveis, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho da minha vida, né? Minha cachorra betanossaura, a Beta, algumas coisas que eu gosto, as pessoas que estão sempre frequentes ali comigo e fazem parte do meu dia a dia. Isso me transformou no que eu sou. Eu sou uma comunicadora, né? Trabalho com tecnologia hoje, mas sou formada em comunicação social, jornalismo, e trouxe essa oportunidade de comunicar também para a área de tecnologia, e vou dividir um pouquinho sobre esses 5 anos de experiência que eu já trago na bagagem. Comecei lá atrás com uma empresa trabalhando com voz, trabalhando com humanização de robôs para atendimento, e hoje eu trabalho na frente de curadoria lá dentro da Puntaltec, montando o que a gente entende como curadoria lá dos nossos produtos. Então, vamos falar sobre curar os robôs, né? Eu sempre gosto de me descrever como uma curadora de robôs, e quando eu digo que falo que curo robôs, as pessoas acham interessante essa definição, mas por que você cura robôs, né? Porque é um momento muito importante da nossa rotina pensar em o que acontece depois que você coloca o filho no mundo, né? Então, a gente coloca o robô para funcionar. Eu vivi durante esses 5 anos muitos momentos de implementação e entrega, após entrega, e com o passar do tempo, eu ficava muito frustrada com algumas coisas que aconteciam durante o processo, que eram deixadas de lado e geravam um pouco de insatisfação aos nossos usuários, em todas as outras empresas que eu participei. Então, o foco da apresentação é tentar mostrar um pouquinho sobre como o processo acontece e acaba, e como a gente consegue inserir um projeto de curadoria dentro de empresas de grandes ou médio portes, e o que eu olho dentro dessa rotina. Então, assim, quando eu digo que eu faço curadoria, o que as pessoas imaginam, né? Eu bem bonita no museu, pensando em coisas que eu adoraria também fazer parte, né, de forma cultural, né? Trouxe aqui uma definição simples do que é o curador, né? Que é uma pessoa que tem algo sobre a sua responsabilidade, mas o curador, no mundo dos bots, é uma pessoa que observa, às vezes chora, e treina as melhores oportunidades de usabilidades para esse robô, né? Então, ao invés de estar ali, né, com essa visão de curador que muitas pessoas têm de uma maneira geral, o que a gente utiliza é métodos, né, de ensino e treinamento de aprimoramento desse robô. Claro que o robô não é tão bonitinho como eu estou trazendo ali, né? Na verdade, ele é um robô que muitas vezes você pode encontrar no seu celular, atendendo ligações ou ligando para buscar atendimento. Então, o nosso foco em construir automações sempre vai ser pensado em formas de atender e buscar soluções dentro de qualquer produto e para clientes. Então, aqui, projetos de chatbot. O que vem antes do momento da dor, né? Então, o caminho que leva até a curadoria, ele pode ser contado de vários modos, mas com certeza a curadoria não tem começo, meio e fim, né? O que o cliente acha que vai ser quando a gente começa a construir um chatbot? Ele vai apresentar necessidade de negócio. Ah, eu quero um robô para atender o departamento pessoal, né? Ele vai trazer o exemplo do concorrente que já faz isso e quer que a gente duplique aquilo e faça a entrega. Mas a verdade é que o processo ele
ele tem muitas nuances, então ele passa por vários altos e baixos, e hoje a gente trabalha com vários métodos, né, de agilidade para tentar colocar esse processo para rodar de modo a agilizar isso, mas de modo geral, o que a gente pensa é no fecho de negócio, no fluxo de ideação. Então, nessa ideação, a gente vai mapear personas, assuntos principais que eu quero abordar daquele ponto do negócio que eu quero tratar, né? Quais são as respostas que eu posso dar? Depois eu vou escolher o provedor de inteligência artificial que melhor se aplica e como eu vou utilizar ele dentro do meu produto. Quem vai fornecer, né? Essa questão da inteligência artificial ou mesmo a estrutura de bots. Aí eu vou adequá-lo a um canal. Isso é muito importante levar em consideração também, porque às vezes a gente não entende que um robô tem nuances em determinados canais de comunicação. Então, se eu falo dentro do WhatsApp, eu vou ter um tipo de tratativa, eu tenho algumas regras que o Facebook mesmo nos proporciona a seguir, né? Que talvez, quando eu desenhe dentro de um website ou de um aplicativo próprio, eu tenha mais liberdade e mais flexibilidade em alguns pontos. Então, eu vou criar as minhas próprias regras de negócio ali. Se o canal é de terceiros, a gente precisa levar isso em consideração também. E isso é uma coisa que, às vezes, os clientes não têm essa visão. E é importante que quem venda, quem trabalhe com isso, passe também essa adequação ao canal, quando a gente for falar sobre a venda e a entrega de um produto novo, né, de atendimento. Então, depois dessa adequação e todo esse caminho, a gente desenha, que é a parte mais simples, né, testa e faz a entrega. Esse é o caminho que eu conheço, né? Existem outras etapas, com certeza, dentro desse processo, mas o que vem depois, né? Então, assim, se o processo de implementação gera expectativa e dúvida, imagine o que acontece dentro da cabeça do cliente ao achar que eu vou entregar esse projeto de 2 meses, um mês, um período X, e eu quero ele perfeito, porque vocês já passaram tempo estudando o meu cliente, estudando o meu negócio, me pediram um monte de informação e tenho certeza que quando eu tiver entregue ele, ele vai estar perfeito, assim, igual esses robozinhos aqui, ó, no mundo encantado de Oz. Mas a expectativa é bem diferente de uma realidade quando a gente não tem um processo de curadoria bem estruturado, né? Resumidamente, eu quero falar com atendimento humano, é a frase que é usada com mais ênfase quando a gente começa a testar, começa a ver o cliente mesmo em produção, observando e pedindo informações que talvez a gente não tenha previsto naquele primeiro momento. Esse é um crime? Não. A gente vai fazer o melhor possível nos recortes que antecedem a curadoria, mas sem o processo de curadoria, a gente não vai entender como fazer esse robô ser usual, estar preparado e estar apto ao longo do tempo a conversar sobre o que o cliente quer falar, né? Então, assim, nesse caso, a dica de ouro sempre vai ser que o combinado não sai caro. Então, assim, existem duas frentes que eu trouxe aqui que eu acho que é importante pensar sobre essa questão do processo. Se você é um consultor, uma vez que você faz um projeto, esteja alinhado desde o início sobre as expectativas e as responsabilidades que você, como consultoria, decide assumir, né, após a entrega desse projeto. Então, assim, se você não vai ter uma pessoa dedicada do seu time para fazer a curadoria cliente, o que você precisa, né? Deixe todas as coisas classificadas, busque as informações que ele vai precisar para dar continuidade nesse projeto, porque senão você vai só colocar o bot para rodar e ele vai ser um grande gerador de frustrações sobre aquela marca. E não é isso que a gente, como designer, busca na construção dos nossos produtos, né? Então, assim, se você já é o cliente, né? Então, você contrata uma plataforma ou você contrata uma pessoa para fazer, esteja preparado para receber um banho de loja desse produto, né? Ou seja, um manual de boas práticas, uma imersão dentro da plataforma, entender quais pontos de desenvolvimento eu vou precisar dentro do meu produto. E principalmente, eu acho que para mim é o mais relevante, ter uma pessoa que possa se responsabilizar
dentro da sua equipe, né? Então, assim, é um produto novo, eu quero ter ele dentro da minha casa, porque eu acho legal. Constrói, se você não tem condições de construir uma squad, tem uma pessoa especialista dentro de casa para acompanhar, para tirar dúvidas junto com o fornecedor, para buscar o mercado, para entender como as pessoas estão reagindo a esse produto, porque o consultor ele vai entregar, e se você não tiver um contrato para fazer esse acompanhamento, ele não vai gerar a perfeição inicial, né? Então é muito importante que, principalmente quem esteja assistindo a palestra e tenha uma visão de mercado mais pensada em quem contrata produtos de inovação para dentro de casa, ter essa frente responsável, né? É muito, muito relevante. Se for multidisciplinar, melhor, né? Então, quanto mais pessoas técnicas ou de conteúdo, ou com uma visão de plataforma mesmo, para acompanhar, se deu para montar um time legal desse jeito, ótimo. Se não, busque centralizar as informações no núcleo responsável que seja capaz de acompanhar ali sem. Lógico que a parceria com a consultoria é ótima, é muito importante, mas tenha sempre claro as regras de quem faz o quê e quais são os limites ali para que a gente tenha uma parceria muito grande quanto consultor e cliente. O que eu preciso observar para cuidar, para curar, né? E por que eu preciso da curadoria? Então, como eu disse anteriormente, a gente pode fazer um trabalho maravilhoso de mapeamento do assunto, a gente pode treinar entidades e modelos, estar dentro do call center do cliente, buscar as formas as principais dúvidas ali para fazer um recorte, mas alguns fatores levam o projeto a não estar redondinhos, né? Como a gente gostaria que fosse. Eu citei aqui 3 fatores principais. Então, assim, o humano gosta de humano e o brasileiro, cara, ele gosta mais ainda de humano, né? Então, assim, nem que seja para ter a oportunidade de reclamar do robô, ele vai buscar, às vezes, um atendimento humano. Então, é uma necessidade humana interagir e buscar essa informação. Mas você está gerando um produto de automação ali para que ele possa falar. Né? Então, você precisa pensar nas nuances de variação que o ser humano pode citar ali. Então, por quê? O humano ele vai se comunicar como um humano. Então, você construiu um robô e ele vai pensando em algumas formas como ele vai colocar informações na ferramenta. Mas ele vai falar a seu próprio modo. Então, eu posso ter tido 10 intenções, em cada 10 intenções treinado 20 modelos, 20 exemplos que para mim estariam ótimos e bem treinados ali. Só que aí, rodando esses modelos, eu vou entender que as pessoas não se comunicam como eu gostaria que elas se comunicassem e eu treinei para que elas se comunicassem. Então, eu preciso estar atento a esse aprimoramento. E esse também é uma parte, essa é uma parte muito importante do trabalho de curadoria, fazer esse tipo de observação. E, além disso, também, o seu robô foi pensado para atender um recorte daquele mundo. Né? Então, vamos supor que eu trabalho em um grande banco. O banco tem milhares de produtos ali para oferecer para o seu cliente. Eu vou fazer um chatbot para falar sobre cartões de crédito. Já é um tema bem complexo, porque dentro de cartão de créditos, imagine a quantidade de intenções, né, sobre cartão de crédito que eu posso ter. Mas ainda assim, eu posso ter um cliente desse banco que entre no meu canal e faça uma pergunta sobre outro tipo de produto, um empréstimo ou qualquer outra coisa, que eu vou responder provavelmente, né, com, olha, não entendi. Então, se eu não entendi, eu preciso ter pensado ali em uma via de escape para esse usuário, seja ela o atendimento humano, ou seja ela uma outra forma de tratar aquele assunto e direcionar esse cliente. Então, por isso que não existe, esses são os 3 principais pilares da não existência de robôs perfeitos e redondinhos. Então, acredito que esses são os pontos que eu gostaria de trazer aqui. Né? Aí eu trouxe uma visão sobre 2 tipos de curadoria que sempre se encontram quando a gente vai construir isso dentro de casa, né? Então, o que é o cognitivo, que pode ser por voz ou texto, tudo que está interligado à visão de inteligência artificial, né? Uma visão cognitiva de construção de chatbot, ou seja, para simplificar essa minha fala, quando eu deixo um espaço para que meu usuário
converse com o meu produto de assistente virtual, eu estou trabalhando com um provedor ali atrás, possivelmente para processar essa informação e gerar e buscar a resposta que eu treinei em algum momento ali dentro da minha ferramenta. Então, alguns pontos são importantes aqui, né? Pensando no provedor de IA, vocês vão escolher um dos provedores, né? Trouxe alguns exemplos, e além disso, pensar na arquitetura dele dentro do seu produto. Quando você constrói um produto do zero, você precisa pensar em que momento ele vai ser acionado, o provedor de inteligência artificial vai ser acionado para ter esse mapeamento até mesmo numa visão técnica. Porque se eu tenho um problema de queda dentro desse provedor na minha plataforma, eu preciso ter uma visão de onde está esse produto, em que momento ele pode interferir, se o Watson, né, ou algum tipo de provedor tem uma queda ou gera um problema que é do fornecedor, né? Então, isso é importante também. Então, variação do modelo, o recorte de negócio e o mapeamento da intenção. O recorte do negócio, como eu tinha citado o exemplo do cartão, né? É muito, muito importante, porque não adianta eu querer abraçar o mundo e colocar todas as informações do mundo, porque você vai errar fazendo isso. Você vai errar porque você não conhece necessariamente todas as buscas do cliente, e fazendo a curadoria, aí sim você vai conseguir encontrar a visualização do assunto que é relevante para aquele cliente. Às vezes, a gente pensa que consegue enxergar a necessidade do cliente. Eu coloquei aqui no ponto de adequação semântica, gerar e coletar exemplos para treinar as intenções que já foram criadas, né? E aprimorar respostas funcionais e claras. Por quê? Porque quando a gente pensa em construção de conteúdo, é muito importante que a gente tenha uma visão de que não vai estar perfeito e que precisamos estar abertos a desconstruir o que foi pensado como perfeito lá atrás. Muitas vezes a gente faz uma entrega que, com o acompanhamento do robô rodando, com os usuários interagindo, a gente percebe que, poxa, talvez eu não precisasse disso. Talvez o cliente precise de algo mais simples, ou talvez eu precise de mais 4 ou 5 intenções aqui nesse ponto para poder suprir a necessidade de entendimento do meu produto aqui. E evitar que esse cliente se perca no meu fluxo, né? E aqui, continuando, né, tem uma visão de métricas de qualidade da curadoria cognitiva. Tem alguns exemplos aqui, né? Tem a matriz de confusão, a satisfação do usuário e automatizar algumas das classificações. A gente teve uma palestra agora há pouco, maravilhosa, falando sobre essa questão de classificadores e outros pontos muito interessantes a fazer esse levantamento de métricas, então não vou detalhar esse ponto aqui com vocês, mas eu acho que todo curador, mesmo que você seja um writer, que você seja formado em jornalismo, você tem que buscar formas de se especializar e buscar informações sobre como gerar esse tipo de... Ou mesmo o apoio da área que faça esse tipo de automação, sobre como gerar a automação para facilitar que você tenha as respostas de modo mais fácil. Agora, a curadoria dos bots estruturados, né? Ela é pensada em usabilidade, entender a jornada desenhada e mapear os gaps fora do caminho feliz. Quando a gente desenha uma árvore, no geral, a gente sempre pensa num caminho ideal. A curadoria, ela vai buscar aqueles pontos que não atendem o usuário e ele fica num looping infinito e eu preciso gerar oportunidades de melhoria nesse caminho. Então, é trabalho da curadoria levar oportunidades de melhoria de fluxo mesmo das conversas, né? As APIs. O que são APIs, pessoas? Para quem está acompanhando e não tem a maioria das pessoas acredita que sim, saibam que seja, mas quando você precisa buscar alguma informação e você coloca a aplicação para fazer uma consulta, por exemplo, do seu CPF, você digita lá seu CPF, e ele vai buscar essas informações, você está consultando um serviço, né, que o cliente disponibilizou dentro da ferramenta. Então, é parte do trabalho da curadoria também entender se essa busca está sendo efetiva, se está trazendo as informações corretas, né? E gerar embasamento técnico para aprimoramentos, né? Então, se a API ali, se o meu bot é construído em cima de uma consulta e eu tenho problemas na consulta de algumas informações, eu preciso tentar correr com essas informações. Outra forma legal de tentar aplicar uma visão de curadoria para aplicação é
se eu busco uma informação e eu tenho essa informação comigo, e eu mapeei ela só em algum espaço ali da conversa, eu posso entender se essa informação ou as informações que eu tenho ali na mão não podem ser utilizadas em um outro momento. Porque, às vezes, o usuário, a gente pensa ali num recorte definido de utilização daquela informação e pede alguma outra informação complementar que está dentro daquela base de dados da aplicação. Então, é muito legal a gente poder pensar na usabilidade usando ferramentas técnicas para isso. Você não precisa ser um desenvolvedor para entender que o seu usuário poderia ter uma resposta ali do endereço que já estava na sua mão para utilizar. Então, isso ajuda, inclusive, você a melhorar o seu produto e fazer com que o bot seja mais assertivo e mais funcional. Qualidade do fluxo, né? Acompanhar o que excede e mapear o que falta são coisas que, em árvores estruturadas de conversa, a curadoria também busca fazer. E as métricas de qualidade, eu trouxe algumas aqui, né? Satisfação do usuário, respostas que atendam à busca e a retenção saudável. Isso também serve para o cognitivo. O que é uma retenção saudável, gente? Se você está com um usuário no bot e ele se perde, deu um looping e não conseguiu seguir para um atendimento humano, isso é retenção. Mas eu posso te garantir que essa não é uma forma saudável de tratar o seu cliente dentro do seu bot. Isso vai gerar um impacto negativo no seu NPS ou na forma como ele usa aquela aplicação. Talvez ele nunca mais volte. Então, assim, observar a retenção e entender o que é saudável e o que realmente foi proveitoso ali. Olha, realmente foi uma conversão, eu fiz uma venda, ou não, eu realmente deixei o cara dentro do meu fluxo automatizado lindinho, mas porque ele entendeu o que eu quis dizer ali com ele. Então, para mim, como curadora, eu acho que esse é o ponto mais importante, porque essa é uma métrica que as empresas batem muito na tecla. A gente precisa criar um robô porque ele precisa economizar pessoas, utilizar pessoas, economizar o custo do meu call center, o custo do meu chat, mas se isso não for construído e pensado de uma maneira muito saudável, tenho certeza que em algum momento o seu projeto de chatbot vai cair por terra. Então, a curadoria ela serve para que a gente dê a continuidade ali desse sentido. Então, eu trouxe aqui uma dica de livro, né, de métricas, para falar um pouquinho sobre métricas com você, que é Storytelling com Dados. Não sei se dá para ver aí. Ele me ajudou muito a tentar sair de um esboço muito pequeno e mostrar o que as pessoas precisavam ver. Nem todas as pessoas, gente, têm uma visão de curadoria como a gente tem acompanhando a construção do fluxo diariamente. Então, se você fez parte do projeto lá na construção e aqui você quer mostrar dados para seu diretor ou para o cliente mesmo, ou para um stakeholder ali, você precisa entender como contar a história do seu chatbot, contextualizar o que aconteceu no chatbot, o que mudou, para aí você apresentar dados de maneira que seja realmente simples das pessoas entenderem, né? Então, eu trouxe aqui algumas dicas, né, na construção de visualizações de métricas dos produtos. Então, use automações para fazer o trabalho pesado sempre que possível. Foi o que eu disse lá atrás. Peça ajuda para o BI da empresa, peça ajuda para alguém que saiba mexer em Python, se você não é da parte técnica. Peça para que eles construam uma forma de visualizar aquele montante de dados em KPIs, em coisas que sejam importantes para você observar. A última dica que o último palestrante deu é muito importante. Você tem que definir, não existe uma receita de bolo, né? Você tem que pensar em qual público você vai levar a informação e o que ele gostaria de saber naquela apresentação, mas a automação nos faz pensar, nos faz enxergar isso de uma maneira mais rápida. Então, ao invés de eu precisar ouvir ou ler 1 milhão de mensagens por dia, mas continue lendo e continue ouvindo, porque isso é importante, mas ao invés de eu basear a minha inteligência e meu recurso todo ali na escuta, eu preciso ter uma forma de consolidar esses dados e falar, olha, isso aqui é not sure, isso aqui é uma identificação do usuário, isso aqui foi quando o cara saiu do bot e deu errado, essa aqui é a minha conversão. Então, o apoio de outras áreas é muito importante para a gente na construção de uma visão de curadoria efetiva, né? Então, levar as evidências
e saber que gráficos bonitos também podem não dizer muita coisa. Às vezes, mais vale você colocar um grande não deu certo e explicar para as pessoas o que aconteceu, ou contextualizar com um print simples, ou mesmo montar uma visão que tem a ver com a forma como as pessoas querem se comunicam, né? Então, se eu vou falar com a diretoria, o que é importante para a diretoria saber sobre o meu chatbot? Se eu vou falar com o meu público, com a minha equipe de design, o que é importante para os meus designers saberem ali naquele ponto de curadoria? É para isso que a curadoria está ali, para conversar e mastigar algumas das informações e tentar trazer, não a solução, né? Mas, infelizmente, é o que eu digo sempre, o curador é o que acha, o que acaba com o mundo perfeito, né? Nós estamos aqui para mostrar que não existe uma forma certa de fazer as coisas, não existe, e todo o designer, ao meu ver, precisa se desconstruir muito para entender o trabalho da curadoria também, porque muitas vezes a gente pode entrar em alguns tipos de conflito, né? Com essa conversa ali profissional, falando, olha, cara, isso aqui é lindo, maravilhoso, mas não está dando resultado. Vamos fazer mais simples? Vamos voltar para o arroz e feijão? E como designer, a gente precisa ter humildade para saber que, e se tirar da visão, você não é o usuário, você é a pessoa que construiu aquilo. Então, você tem que tirar a sua visão ali de profissional da construção daquilo para falar, olha, erramos, vamos refazer e com o apoio de vocês a gente vai dar as mãos e tentar transformar esse produto numa coisa mais aplicável ali para o dia a dia. E eu finalizo agora, vou parar de falar, com um slide para quem já viu, né, gente? Todo mundo já viu alguma apresentação minha. Quem viu tá vendo de novo, né? Mas quem não viu a primeira vez, é uma frase que eu gosto muito, que é do Steve Jobs, que ele diz que a tecnologia sozinha, ela não é suficiente. Porque a gente precisa de pessoas, a gente precisa de processos, a gente precisa... E cada vez mais, as formas como as empresas se organizam mostram que a gente precisa de muita coisa para fazer aquele robô, aquela coisa high-tech, super blaster funcionar de maneira certa. A gente precisa ter uma visão humana, enxergar as pessoas, enxergar como as pessoas sentem o produto, porque muitas vezes a gente constrói para falar sobre dinheiro, para falar sobre inteligência emocional, para falar sobre prova, para falar sobre saúde. Então, cara, isso é a vida das pessoas. A tecnologia está ali para nos auxiliar e a gente ali como curadoria ou como design está ali para dar um suporte. E uma coisa vai sempre complementar a outra. Então, a gente, como designer, precisa aprender a entender a tecnologia e toda a sua parte mais regrada e técnica. E a parte mais regrada e técnica precisa entender que a visão de design, a visão da construção, desse abraço que o design faz, é muito relevante também. Então, gente, essa é a minha participação aqui. Eu espero que vocês tenham gostado ou que eu tenha ajudado vocês de algum modo, tá bom? E acho que o meu tempo já está acabando. É isso.